O título desse trabalho é Estudo comparativo das atitudes sustentáveis de estudantes do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Brasil, e do Politécnico de Leiria, Portugal. Os autores são Ana Paula dos Santos Prado, Mário Oliveira, Regina Souza e Olga Santos. O objetivo central desse trabalho é realizar um estudo comparativo e avaliar as atitudes ambientais de estudantes matriculados no curso de Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Brasil, e um grupo de estudantes que integram a licenciatura de Educação Básica no Politécnico de Leiria, Portugal, a fim de avaliar o estágio em que se encontra o comportamento ambiental de cada um desses grupos, se eles adotam, né, no cotidiano, práticas que são consideradas sustentáveis ou que de algum modo previnam ou ajudem a diminuição de riscos de lesão ao meio ambiente, né, de efeitos deletérios ao meio ambiente. Bom, no que concerne a metodologia, os dados foram obtidos por meio de aplicação de entrevista estruturada, contando com uma amostra de 110 estudantes da licenciatura em Educação Básica do Politécnico de Leiria e as respostas de 120 estudantes da licenciatura em Pedagogia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, Brasil. Os dados obtidos foram tabulados por meio do Excel e os resultados foram apresentados, né, estão sendo apresentados em tabelas e gráficos analisados à luz do referencial teórico referente à educação ambiental. Bom, o conceito de sustentabilidade está relacionado de maneira efetiva ao apoio, cuidado e à preservação que são direcionados aos setores considerados estratégicos em sociedade. E aí, é importante considerar que os recursos naturais que nós temos na nossa sociedade, seja no Brasil, seja em Portugal, se encontram sob estresse como resultado de comportamentos ambientalmente prejudiciais, o que nem sempre é uma consciência que os estudantes possuem de maneira clara. Partindo do pressuposto que esses estudantes serão responsáveis pela educação das crianças que integrarão a nossa sociedade no futuro, isso nos remete a um problema ou uma situação que levanta preocupações no que se refere ao futuro, né, dos nossos recursos naturais. Bom, os referidos estudantes foram questionados acerca de suas práticas cotidianas, como, por exemplo, o uso de recursos hídricos, né, se desligam as torneiras quando adotam práticas de higiene, ou né, quando lavam louça, ou se adotam práticas como ainda lavar quintais, né, ou calçadas com os recursos hídricos. A questão da energia elétrica, se conseguem ou não ter a consciência, né, de que os aparelhos precisam ser totalmente desligados, os carregadores retirados das tomadas ao final do uso. O uso de derivados de combustíveis fósseis, assim como sobre o descarte de resíduos potencialmente poluentes ao meio ambiente, né, como aparelhos eletrônicos, como celulares, baterias, medicamentos que estão fora do prazo de validade ou qualquer outro produto ou item, né, de uso cotidiano, bens de consumo de uso cotidiano que tenham potencial de gerar lesões ao meio ambiente. Bom, tais práticas são de suma relevância em vista da compreensão de que as ações humanas em relação ao ambiente são determinantes para a continuidade da vida e do equilíbrio do planeta e as demandas fundamentais das gerações futuras. Então, um dos objetos da investigação foi ter essa noção. Se os nossos jovens, né, e fundamentalmente os nossos jovens que integrarão o quadro de formadores de crianças num curto espaço de tempo, têm a noção de que as gerações futuras que herdarão o ambiente que nós vamos deixar para elas, e se existe uma consciência de que este ambiente precisa ser minimamente preservado para que as pessoas tenham condições adequadas de sobrevivência no futuro, e também a questão desses recursos serem, né,
recursos que vêm se tornando cada vez mais escassos na nossa sociedade, em vista, por exemplo, de nós termos aí a extinção de vários recursos naturais e de espécies da fauna e da flora em âmbito mundial, tanto no Brasil quanto em Portugal. É uma realidade na sociedade contemporânea os efeitos deletérios da utilização irracional dos recursos naturais, o que traz consequências fundamentais, que traz, né, como consequências fundamentais questões como significativas alterações climáticas, desastres ambientais diversos, contribuindo para a desarmonia do planeta, o que é uma consciência que tanto os jovens brasileiros quanto os jovens portugueses têm, né? Então, as alterações climáticas, elas são percebidas por todos e percebidas como modificações que são resultantes da interferência do homem no meio ambiente, e vários dos nossos desastres ambientais, como por exemplo, uma intensificação, né, de queimadas, que são consequência, por exemplo, da alteração do ciclo de chuvas, né, em vista dos terrenos e da vegetação ficar mais seca e mais propensa ao fogo. Nessa perspectiva, é de suma importância que as gerações que estão sendo formadas para atuar na área de educação apresentem consciência das demandas preservacionistas colocadas às presentes gerações. Neste aspecto, né, pode-se perceber que essa percepção da necessidade de preservar os recursos naturais ainda presentes na nossa sociedade é bastante baixa. Não existe uma consciência clara, principalmente em relação aos jovens brasileiros, né, que nós estamos num período de grande mobilização no sentido de diminuição, por exemplo, das áreas florestais. Então, não existe em jovens brasileiros uma consciência clara de que a expansão da fronteira agrícola, que o aumento da área destinada à pecuária de corte, né, sejam prejudiciais à manutenção das áreas florestais. Também não existe uma consciência clara de que há um prejuízo significativo quando pecuaristas invadem ilegalmente áreas florestais para, inclusive áreas de preservação florestal, para utilizá-las com a produção de gado, o que é um fator de preocupação bastante significativo e nos dá a noção de que eles também não colocarão isso para os seus alunos como um problema a ser considerado, né, pelas gerações futuras. Bem, a adoção de uma metodologia de educação ambiental implica em uma afinada capacidade de interpretar ou de penetrar a realidade cotidiana. Deve-se destacar a importância de se adentrar às relações que constituem os próprios elementos observados. Então, é bastante notório nos dois grupos, né, uma baixa sensibilidade à redução da resiliência dos nossos recursos naturais. Então, os nossos recursos naturais estão cada vez menos conseguindo se recuperar em função da intervenção humana, né? E não há uma consciência clara por parte dos nossos futuros educadores de que isso esteja acontecendo e de que a responsabilidade é fundamentalmente dos grupamentos humanos, de todos nós, né, em sociedade. Bom, nessa perspectiva, diante do que é relatado pelos universitários, é importante considerar a necessidade de se estabelecer um olhar dialético, né, que não considere apenas uma perspectiva dessa questão, que seja capaz de perceber o particular e o geral, né, as múltiplas facetas da questão ambiental no mundo, e de se estranhar diante deste processo, né, que se constitua um processo de estranhamento, em que esses indivíduos sejam capazes de perceber o todo e perceber as partes e perceber a interação que existe nessa relação entre homem e natureza. Existe uma necessidade fundamental de que os nossos cursos de graduação
repassem ou ensinem para os futuros professores que a educação ambiental não pode ser separada da realidade concreta dos povos. Ela não está separada da antropologia, não está separada da história, não está separada dos aspectos econômicos e tampouco dos aspectos legais, né? Que fundamentalmente no Brasil vêm sendo desrespeitados. Nós tivemos, por exemplo, uma alteração do Código Florestal que faz com que o desmatamento acabe sendo considerado uma coisa comum no âmbito da nossa sociedade e não há uma percepção desta mudança da legislação e do quanto essa mudança foi ruim para as práticas preservacionistas, né? De modo efetivo, a construção do conhecimento em um espaço eminentemente ético precisa abarcar uma sociedade de risco que vem progressivamente incorporando-se de forma impiedosa ao cotidiano. Então, cada vez mais o uso dos recursos naturais se dá de maneira predatória, sem nenhuma perspectiva de preservação e, mais que isso, sem nenhuma perspectiva de coexistência entre natureza e homem. Nós sabemos que nós temos uma série de modelos de agricultura, modelos, né, de utilização dos recursos naturais que preconizam uma cooperação entre o homem e a natureza, em detrimento dessa lógica desastrosa que só traz efeitos deletérios, né, em que apenas a natureza oferece coisas para o homem e nós nada oferecemos em troca para a preservação dos espaços naturais. Bom, é de suma importância que se estabeleça no contexto universitário, nas investigações que acontecem no contexto universitário, experiências de educação ambiental capazes de fazer com que esse processo, né, essa dificuldade que os nossos jovens têm em se ligar à realidade ambiental cotidiana possa ser modificado, né? É importante que o indivíduo comece a contestar a própria realidade, que ele comece a perceber a importância da natureza e dos recursos naturais e todos os constrangimentos pelos quais nós temos passado na atualidade em função dessa ausência, né, de políticas preservacionistas adequadas. Com efeito, o indivíduo só se pergunta sobre o outro ou sobre a diversidade na medida em que se espelha no estranho, e assim pode interrogar-se sobre a sua própria existência. Então, veja, é preciso nos contextualizarmos, né, em um determinado espaço, como detentores, né, como praticantes de atitudes que não necessariamente cooperam com o desenvolvimento do meio ambiente. Existe uma necessidade imperiosa da introdução de uma prática de educação ambiental em várias instâncias do ensino superior que seja capaz de expor conflitos, de expor contradições e, por meio do conhecimento, levar os nossos jovens e os nossos adolescentes a terem atitudes maduras frente à relação homem e meio ambiente e começarem, né, a adotarem práticas que sejam pautadas na sustentabilidade e não na degradação ambiental por si